A paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem? Então, é um engano muito frequente, muito comum as pessoas dizerem isso. Isso eu já escutei demais. Ah, olha, meu pastor falou que não é assim mais, porque nós agora vivemos o tempo da graça. Ai, Jesus do céu. O povo está conseguindo fazer a graça virar a desgraça do crente, tanto que esse povo é sem princípio demais, misericórdia. Nós estamos falando de Bíblia, não estamos? Então, beleza. Coloquei para você dois textos. Coloquei para você em Mateus 19, coloquei 1 Coríntios. Primeiro, essa questão de não divorciar não é coisa do Antigo Testamento. A carta de divórcio é que é coisa do Antigo Testamento. A carta de divórcio era do tempo da lei. E não foi Deus que permitiu, foi Moisés. Por quê? Porque o povo, Jesus mesmo fala. Se você for ler, vamos ler o texto da pergunta, né? Primeiro, os fariseus estavam ali para tentar Jesus. Os fariseus, eles queriam um motivo para prender Jesus, ok? Por isso que eles iam atrás de Jesus no momento da pregação. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam que ele transgredisse a lei para que assim ele fosse preso. Então, olha que pergunta capciosa que eles fazem. Mateus 19, 3. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde: tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Isso aqui é Jesus falando. Que aqui é a vontade de Deus. Deus não fez divórcio para ninguém. Jesus está falando, não foi Deus. Deus não fez divórcio. Não fez. Deus mandou que se o homem saísse da sua casa, ele tinha que ficar com a sua mulher. Se a mulher saísse da sua casa, ele tinha que ficar com seu marido. E nada poderia. Não separe o homem. Que homem que não pode separar um casamento? O juiz, o marido, a esposa, um amante. Entendeu? Ninguém pode separar o que Deus uniu. Por quê? Porque o casamento, Flor, é que não é pregado nos altares. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos homens, dos pastores, todo mundo é divorciado. A maioria das pessoas se divorciaram e casaram de novo dentro da igreja. E às vezes não é nem porque bate, nem porque, igual os motivos que foram colocados aí, bate, é um casamento ruim, não sei o que. Você acha que Deus quer isso? Deus não escolhe ninguém para ninguém, não. Você sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas, por causa de sexo, não conhecem quem é quem. As pessoas não dão tempo, sabe? Já vão ali, já começam o relacionamento pecando. Ninguém se guarda para o casamento. Não existe isso de conhecer a pessoa mais para fazer sexo, não. A pessoa já sai, já começa a fazer sexo no primeiro dia. Aí vai fazendo sexo, vai fazendo sexo, vai fazendo sexo. Vai, eu vou juntar. Nem conhece a pessoa. É isso que é o problema. Porque você tem que conhecer a pessoa, tem que saber de que família que ela é, você tem que saber os ideais dessa pessoa. Você tem que saber se essa pessoa serve o Senhor. Duvido muito que as mulheres, não, eu estava na igreja e eu vi ele, era bonito, era filho do pastor. Isso não dignifica ninguém, não. Porque tem muito Satanás também na família dos crentes. Não orou, não apresentou a Deus. Porque eu conheço um monte de gente que casou. Às vezes o cara nem era da igreja, mas é uma benção. Por quê? Porque orou, porque apresentou a Deus, porque esperou, porque foi conhecer, foi esperar confirmação. Não, as pessoas vão se unindo aí, vão fazendo sexo. Aí depois de 8, 9 meses, vamos casar para nós ficar certinho na igreja. Aí quero
Aí o casamento delas foi na igreja, foi nada, foi tudo fora dos princípios. Ah, me dá uma raiva desse povo. Aí o que que acontece? Vamos tocar que eu já fiquei nervosa. Aí ele diz, ele quem que disse? Jesus, eu tô falando de Jesus, nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Será que ele tem respaldo na vida de alguém? Será que quando Jesus fala alguma coisa, será que o povo tem que escutar? Eu acho, né? Não sei. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar suas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, quem foi que permitiu o divórcio? Foi Deus? Não foi. Jesus está falando aqui. Se você for pegar um texto lá de Malaquias 2, 14, 16, até o 16, você vai ver que Deus fala: eu odeio o divórcio. Deus tem como violência a quebra de um divórcio. Quando você se separa do marido que você uniu, ou seu marido se separa de você, isso para Deus é um ato abominável de violência. Ele odeia. Você tem noção do que é Deus falar assim? Eu odeio o divórcio. Deus falando. Quando você fala assim, eu odeio tal coisa. É um peso, não é? E quando Deus vira e fala assim, eu odeio o que você fez. Eu odeio. Odeio o que você fez. Será que tem peso? De você virar e falar assim, não, eu divorciei, tô casando com outro. Lá em Neemias. Agora nós estamos falando de Antigo Testamento, sim. Quando Neemias estava restaurando a cidade, né, de Jerusalém, os muros, houve uma ocasião que ele teve que restaurar também o templo. Teve que trazer a adoração de novo ao povo de Israel. Só que o que acontece? O povo tinha se casado com mulheres estranhas, tinham abandonado as suas mulheres originais, aquelas mulheres que eles se casaram na mocidade, e se casaram com outras mulheres. O que Neemias falou para eles? Dispensa todas as mulheres estranhas, todas as mulheres que não são as suas mulheres. Reconcilie, porque senão Deus não vai receber a adoração deste lugar. Ah, não, mas nós estamos no tempo da graça. Deus mudou? Não. A graça, se você for analisar, a graça é um peso de responsabilidade muito maior do que o da lei, gata. Muito maior. Porque olha para você ver, quando você vai ver lá em Mateus 5, Jesus tendo um tete a tete com aquele povo que estava ouvindo o sermão da montanha, falou assim que foi ensinado a eles a amar os seus amigos e odiar seus inimigos. Porém, no tempo da graça, o que você tem que fazer? No tempo da graça, você tem que amar o seu inimigo e orar por quem te persegue. Você vem falar para mim que o tempo da graça é esse oba-oba? No tempo da graça, um casal foi burlar o valor da oferta. Eles mentiram o valor da oferta. Eles mentiram. Eles falaram que ia vender o terreno e dar o dinheiro todo para Deus. Chegou lá, chegou só com a metade. Deus falou ao coração dos discípulos. Ananias e Safira morreu na hora. Mentiu o valor da oferta, prometeu um valor e não falou outro, morreu. Está escrito em Atos. Esse é o tempo da graça. Quando o povo não estava ofertando e dizimando dentro do templo do Senhor, né? A gente vê lá em Malaquias 3:10, Deus tem um tete a tete, fala, ó, trazei, né? Para que eu possa multiplicar. Isso era a lei. Tempo da lei, tempo da graça, o povo morreu. E aí? Me fala se a graça é o alívio, se a graça tem uma leveza. A graça é muita responsabilidade. Quem está sobre a graça precisa entender a responsabilidade do que é ser cristão e viver no Evangelho de Jesus. Mexe conversa. E olha o que Jesus fala, que não foi Deus quem deu o divórcio, foi Moisés, por causa da dureza do coração dos homens. Sabe por quê? Porque se Moisés não tivesse dado o divórcio, ia ter carnificina lá.
Ia morrer, homicídio. Mulher sendo morta, amanhecendo morta, porque os homens eram maus. Então, para evitar esse tipo de coisa, porque Moisés sabia o tanto que aquele povo era horrendo, ele deu o divórcio. Ou seja, você não quer essa mulher mais não? Dispensa ela então, deixa ela viver. Porque se ele virasse e falasse assim, só a morte separa, o povo ia matar as esposas para ficar com outras, para ficar com as mais novas, para ficar com a mulher mais bonita. Você está entendendo o que é o coração do homem? O que é o coração do ser humano? Era disso que Jesus estava tratando. Aí ele fala assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou pegar uma ilustração aqui. José e Maria. Maria estava separada para casamento com José. Estava separada para casamento. Naquele tempo, o casamento era diferente do que é hoje. Naquele tempo, quando alguém se separava para casamento, era como se já tivesse casado. Então, tinha uma obrigação de haver uma fidelidade. Então, por exemplo, se um homem e uma mulher estivessem separados para casamento, eles não poderiam fazer sexo com outra pessoa. Entende? Fornicação, né, que é porneia em grego. Fornicação é sexo entre solteiros. Porneia. Moicheia é adultério. Então, porneia, fornicação, ela não é permitida. Se um homem tivesse separado uma mulher para se casar e essa mulher fizesse sexo com outro homem antes de se casar com ele, ele poderia desmanchar o casamento. Somente isso. E olha que não havia sexo entre os dois, entre o noivo e a noiva. Então, por esse motivo, por ela ter feito sexo com o outro, ele não estava mais obrigado ao casamento. Mas olha que só, o que celebra um casamento para Deus? O sexo. É por isso que não pode sair fazendo sexo com todo mundo. Sabe? Não pode fazer sexo com todo mundo. Isso é errado. Isso é fornicação, isso é pecado. Entendeu? Mas o povo respeita isso, filha? Não respeita, bem. Não respeita. O povo sai fazendo sexo dentro da igreja, conhece o cara aqui hoje, já começa a fazer sexo, aí fica 6 meses fornicando, aí depois o pastor chega e fala assim, e aí, gente? Vocês dois estão namorando, não sei o quê. Ai, pastor, nós caímos, né, não sei o quê. Vai casar ou não vai? Nem conhece o cara. Nem conhece a moça. Aí depois vão para debaixo do mesmo teto, já no pecado, já com tudo errado. E quer que esse casamento dê certo? Quer que esse casamento dê certo? Mas não vai dar certo nunca. Nunca, 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 nunca. Sabe? Nunca. Não vai. Começou errado, vai terminar errado, minha filha. Não existe isso. Ai, Ana Paula, mas ninguém consegue, não. Ué, claro que não consegue, virou uma banalização. A igreja agora não prega mais o arrependimento de pecado. A igreja agora, tudo, os pastores, tudo passa a mão, né? Culpa dos pastores. Culpa dos pastores. Porque pastor em segundo, terceiro, quarto casamento. Pastor que largou da sua esposa original, aí muda de estado, arruma uma igreja, não sei na onde, é como se fosse santo. Deus está vendo tudo, filho. Deus está vendo tudo. E eu vou falar uma coisa para você sem medo de errar. O que vai cair o que cai, pastor, em adultério, pastor de segunda, terceira, aliança, que eles caem em adultério de novo, não está escrito. Porque uma vez que peca, minha filha, não arrepende, não adianta não, mais tarde vai pecar de novo, pode casar 300 vezes, vai trair as esposas 300 vezes, porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Você está entendendo? Não houve. Ah, não, mas o meu marido ele é diferente. O fulano que eu casei, ele divorciou da primeira mulher porque não deu certo. Vai divorciar de você também. Vai fazer a mesma coisa com você também. Você vai sofrer a mesma coisa que a outra. Porque não houve arrependimento.
Não há arrependimento. Uma pessoa que realmente se arrepende do que fez, vai lá na primeira esposa e reconcilia com ela. Se ela não quiser ele mais, permanece só. Por quê? Porque entende que o casamento é único. Só existe uma aliança, não existe isso não. Aí aqui está falando aqui, disseram os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Você acha que os discípulos, se falasse assim para eles assim, não, por causa de adultério pode, se a sua esposa trair, você pode deixar ela. Você sabe o que Jesus estava falando? Nem se ela te trair, não é motivo de você deixá-la. É por nenhum motivo. Só a morte separa. Por isso que os discípulos falaram assim, cara, mas isso é pesado demais. Se for então assim, é melhor a gente não casar, ué. Porque e se a gente viver um casamento difícil? Se a gente viver a aliança para Deus é a aliança. Você quer um casamento mais difícil para Deus do que ele e a noiva que é Israel? Vai ler Bíblia, gente. Eu tenho uma raiva. A gente começa a abrir a boca para falar trem que. Nossa, Deus, eu falo, gente, esse povo não lê Bíblia. Meu pastor falou, minha pastora falou. Vai ler Bíblia. Seja ousada. Fala com o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, me ensina aqui sobre casamento, porque o que eu tô falando, ninguém me ensinou, não. O que eu tô falando para você foi o Espírito Santo que foi me mostrando. Porque em todas as igrejas que eu já fui membro, permite casar 2, 3, 4 vezes. Eu falei, Senhor, eu quero saber, é do Senhor. E Deus foi me levando aos textos sagrados. Deus foi me mostrando os originais em grego. Deus foi me mostrando que a sociedade bíblica do Brasil alterou. Por quê? Porque um monte de gente ali daquela editora também é casado, segunda, terceira, quarta vez. Até na minha convenção de Madureira, antigamente, a convenção não permitia o divórcio. Depois permitia com adultério. Agora o negro pode divorciar de qualquer coisa. Por quê? Porque está todo corrompido. Todo mundo com gente, pastores aí, ó, que viveram quase 40 anos com as suas esposas, estão deixando elas por causa de mulher mais nova, sabe? Um cara de 70 anos casado com uma menina de 32. Aí tem que mudar mesmo as convenções, tem que mudar, é melhor mudar a convenção, melhor mudar a tradução bíblica, porque senão vai ter gente que vai esfregar o pecado deles na cara deles, eles não querem porque é tudo fariseu. Por que você acha que os fariseus queriam matar Jesus? Não é à toa não, querida. Olha aí o peso disso que Jesus falava. Isso aí é a graça, ó. Isso aí é Jesus falando, e agora? Isso aí é Jesus falando. Isso é Jesus falando. Aí, aquele texto que eu te mandei, 1 Coríntios 7. Todavia, aos casados, mando, não eu, não Paulo, isso é Paulo falando. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. E aí? É a graça. E aí, a graça. É a graça. Então, se você quer a vontade de Deus para sua vida, você quer um casamento bíblico, é casar para não separar mais. Nossa, Ana Paula, mas como é que eu vou saber? Minha filha, frita o joelho no chão, pede para Deus. É por isso que eu não concordo com mulher solteira que vai pagar preço para namorado. Não concordo, porque às vezes Deus está te livrando do demônio. Não concordo. Eu concordo que tem que orar, tem que buscar a face do Senhor, tem que pedir ao Senhor, falar, Senhor, faça o que for melhor para mim. Senhor, eu não quero um casamento assim, eu quero um casamento feliz, eu quero um homem bom para mim, eu quero um homem que cuida de mim, que seja aquele homem bíblico de Efésios 5, me transforme numa mulher, conforme Efésios 5, e respeitar meu marido, para que meu casamento seja uma bênção. Eu quero me casar com uma pessoa que seja bênção para minha vida. Jesus, me ajuda, porque ninguém vem com estrelinha na testa, mas o Senhor conhece os corações. Mulher que é solteira, ficar brigando por causa de homem divorciado, ficar querendo restauração do segundo casamento. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é a maior perda de tempo. Ai, ele casou a primeira vez, não deu certo.
Deus uniu a gente, estava na igreja, casei na igreja, tão bonitinho. Ah, é? Então por que está separada de novo? O que aconteceu que separou de novo? Ah, é porque quem peca uma vez na primeira aliança vai pecar a segunda, vai pecar a terceira, vai pegar a quarta, a quinta. Ele pode casar 500 vezes ele vai fazer a mesma coisa. Porque não houve arrependimento. Quem se arrepende faz igual Paulo falou. Vai lá reconciliar com a sua primeira e única mulher. Casamento é coisa tão séria para Deus que nos livros de Ezequiel, Jeremias, Isaías, Deus fala que ele é o marido de Israel. Israel é sua esposa. Olha a tipologia que Deus usa. E Deus, por um acaso, se divorciou de Israel alguma vez? Deus já teve brigas e mais brigas. Deus já se apartou de Israel 1000 vezes, mas ele nunca chamou outro povo para ser seu povo. Ele nunca chamou outro povo para ser sua noiva. Sempre foi Israel. Em toda a Bíblia você vê Deus pelejando para que essa aliança dê certo. Em toda a Bíblia. Aí eu te falo, se Deus age dessa forma com a noiva dele, que é Israel, eu e você, a gente pode se casar de novo? Ah, então agora nós somos melhor que Deus. Então agora a gente pode desistir do casamento, a gente pode casar de novo, porque nem Deus fez isso. Nem Deus fez isso, por quê? Porque Deus é Deus de aliança. A gente tem que entender isso. Deus não desiste das alianças que Ele faz. É por isso que Deus não permite divórcio. É por isso que Deus não permite casar de novo, sendo que o primeiro marido, a primeira esposa está vivo. Porque ele que é ele não desistiu de aliança. Nós vamos desistir? Nós vamos desistir? Você acha que você é maior do que Deus? Você é melhor do que Deus? Então, assim, você quer. Ah, Ana Paula, mas eu não acredito nisso. Para mim não é bem assim. Meu pastor e minha pastora, eles falaram que abençoa a minha vida. Claro, vão abençoar mesmo. Eles estão acima da Bíblia, eles estão acima de Jesus, eles estão acima de Paulo, eles estão acima de Deus. Então vai nessa força. Gente, se tem uma coisa que eu não discuto com ninguém é sobre casamento. Eu falo, eu aprendi assim, eu li assim, foi assim que Deus me ensinou. Foi assim que Deus falou, ah não, Ana Paula, é porque você não sabe interpretar a Bíblia. Não, não, tá escrito. Não, tá escrito. Não, Ana Paula, é porque você não está entendendo. Isso aqui era num tempo que não sei o que, não sei o que. Ué, mas o povo não fala que a Bíblia é atemporal? Porque Deus nunca muda? Então, onde que foi que Deus mudou a respeito do casamento? Deus não mudou, gente. Pelo amor de Deus, para de achar comicheira nos ouvidos. Para com isso. Aí vai sendo destruído, vai ser. Ai, mas eu não aguento ficar sem sexo, não posso ficar sozinha. Ai, tomar um chá gelado, pelo amor de Deus. Um banho de água fria. Não. É a vontade do Senhor que você quer fazer? Você quer andar em santidade? É isso aí. É isso aí. Não, você quer caçar dor de cabeça pra cabeça? Problema seu. Eu não tenho. Gente, eu não discuto. Eu não fico. Fulana, deixa eu te falar, você tá no erro. Fulana, não pode, a Bíblia não pode. Deixa eu te falar aqui. Deixa quebrar a cara. Deixa. Ah, Deus prometeu que vai restaurar. Mãe. Então, vai nessa força. Vai nessa força. Vai nessa força. Vai nessa força. Não, gente, eu não impeço, eu falo, quer saber a verdade? Tá aqui. Tá aqui, é assim, 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 eu provo por A mais B, mostro, falo sobre a Bíblia no original em grego, tem a pregação do Paulo Júlio, que eu sempre passo para frente, a pregação dele falando sobre se divorciado, casar, se ele vai ser salvo, que é uma maravilha essa pregação do Paulo Júnior. Gosto muito, porque é Bíblia pura, tudo que aquele homem fala é Bíblia pura. Aí o que que acontece? A pessoa não quer, a pessoa, uai, meu filho, se a própria Bíblia diz que nos finais dos tempos as pessoas iriam juntar mestre para si mesmo e iriam dar ouvidos às comichões e aquilo que massageasse o próprio ego, eles iam atrás de ensinamentos que não corrigiam, mas que abalizavam, faziam com que eles continuassem no pecado. Se a Bíblia está falando isso, eu vou ficar correndo atrás de gente?
Eu não, gente, tem mais o que fazer, pelo amor de Deus, eu tenho 4 filhos para criar. Agora, se quer saber o que é a vontade de Deus, quer saber o que é casamento para Deus, é isso aqui. Nós estamos falando de Bíblia. Tá escrito, gente, pelo amor de Deus, só ler. Entende? Agora, não quer, não quer. Gente, não quer, não quer, não quer. Vá nessa força. Vá pecar. E que você seja muito feliz no seu pecado. Que Deus possa ter misericórdia de ti, sabe? Fazer você não bater tanta cabeça. Porque, minha filha, você fazer coisa fora do princípio de Deus é só para dar dor de cabeça. Só para dar BO, só para dar problema. Mas tem gente que vai preferir isso. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu não. Igual ontem, uma pessoa falando comigo na igreja, que a esposa foi embora, que a esposa deixou e que quer o divórcio, mas que não vai assinar nada porque ele não quer o divórcio. Porém, se ela realmente divorciar, ele também não vai querer mais ela, vai se casar de novo. Falei, irmão, eu acredito assim, 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 assim. Mas como que eu vou fazer? Ela não me quer, eu vou ficar sozinha. Eu falei assim, eu tô há 8 anos. Não vou pecar contra Deus. Não vou pecar. Minhas irmãs, eu não consigo, não, eu sou homem. Eu falei, eu sou mulher, gente. Não tem diferença. Os hormônios que passam aí, passam aqui. Mas Deus dá graça. Ou Deus recolhe, ou então não vou me casar de novo. Por quê? Porque eu não vou juntar dor de cabeça para minha vida. Eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou fazer algo que o Senhor já disse, que não quer, que não gosta, não é da vontade de Deus. A Bíblia diz que se a gente se apartar do marido, que fique só, eu vou lá e vou casar de novo? Tá doido? Pra quê? Para que minha vida, olha pra você ver a maravilha de vida que eu tenho, tranquila, sem peso, sem nada. Você tá entendendo? Vive eu e Deus, meus filhos aqui, ó. Não tem nada, nada que perturbe a minha paz, nada que me tire o sono. Pra quê? Pra depois começar a viver no pecado. E viver no pecado, querido, é a coisa pior que tem, porque nada dá certo, nada flui. Você vai trabalhar, não ganha dinheiro, você vai fazer as coisas, não tem jeito. Por quê? Porque tá no pecado. E a Bíblia diz que se a gente, lá em Deuteronômio 28, diz que se a gente obedecer a Deus, dar ouvidos ao que Deus fala, as bênçãos correrão atrás de nós. Eu tô doida para as bênçãos chegar, gente. Eu vou ficar mutuando. Não. Então, assim, eu te dou um conselho de amiga. Se a pessoa vier e falar assim, como que você acredita essa questão do casamento? Você fala, eu acredito assim. E pá, buf, dá esses dois textos que eu te dei e fala, eu acredito assim, eu aprendi assim e eu acredito que essa é a verdade do Senhor para nós. Ah, eu não acredito assim. Vá em paz, em nome de Jesus, seja muito feliz. Não discute. Não, perde tempo de discutir, não, filho. Não, não perde. Eu não discuto com ninguém a respeito disso, porque eu sei que o povo adora uma comicheira nos ouvidos, né? O povo adora dar assunto para as fábulas, né? Meu pastor disse, meu pastor falou, não, meu pastor falou que abençoa assim. Ah, que lindo, o pastor está acima da Bíblia, acima de Deus, acima de Jesus, acima de tudo, né? Que lindo, né? Bíblico isso, é maravilhoso. E Ana Paula, como é que vai ficar? Ué, deixa, vamos ver a cena dos próximos capítulos aí, vai, né? Deixa aí o pau quebrar, né? Deixa o pau quebrar. O povo fala, não, eu já vi fulano casou de novo, ela é uma benção. Ela é pastora, ela é missionária, ela é isso, ela é aquilo. E desde quando isso quer dizer alguma coisa? Você não sabe se é benção, você não sabe se aquilo é de fachada, você não sabe se ele está traindo ela, porque tem muita gente que vive uma vida de fantasia na igreja, querida. Eu que sei, altos gabinetes de pessoas assim que você fala assim, que homem bom, que bom pai de família, que homem maravilhoso. Aí você vai sentar para conversar com a esposa dele, ela quase morre de chorar.
Irmã, ele me trai com todo mundo. Aí, como assim que ele te trai com todo mundo? Você é linda desse jeito, ele te trai com quem? Ele gosta de prostituta. Ele não pode ver uma prostituta no sinal. Aquele ali, que prega, que canta daquele jeito. Você tá brincando com... Sério, irmã, eu sou tão infeliz. Falei, mas como assim? Uma família linda. Falei, irmã, eu já sofro isso há tantos anos. Aí, ó, o casamento abençoado, bonito, que prega, que canta. Um monte de missionária, um monte de missionária que eu já atendi. Traía marido, ia para essas agendas, ia para essas agendas. Você pensa? E ninguém sabia. Tava lá cantando na unção de Deus, fogo descendo, fogo subindo, subindo também para dentro da saia, né? Que tava lá, rabichada, com os obreiros. Homem que traiu sua esposa, pastor que traía sua esposa com obreiro da igreja, sim, homossexual. Uh! Inclusive, eu tenho um lá em Cabo Frio, de uma esposa coitada. Pensa tanto que ela ficou em choque, porque o marido saiu da igreja, largou a igreja na mão dela, na mão do irmão dela, e se uniu a um outro homem e disseram que iam montar uma igreja para gays, evangélica para gays. Tem não? Tem. Aí você olha assim, você fala, nossa, casamento abençoado. Não, meu filho, casamento abençoado é aquele casamento bíblico, bonitinho, que você faz os protocolos tudinho e que Deus está no meio da aliança. Então, eu quero isso para mim. Se a pessoa quer ou não, já é outros 500, né? Já é outros 500. Eu quero o que é de Deus para mim. A vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que não se pode casar 2 vezes, 3 vezes, não pode, tá? Só quando o primeiro cônjuge morre. Eu entendo que se você está nessa condição de um casamento difícil, você pode até se divorciar, mas você não pode casar de novo. Tem que esperar o que Deus vai fazer, fritar na oração, pedir a Deus misericórdia para te ajudar e seguir sua vida com Deus limpa, santa, até que o Senhor venha fazer um milagre na sua vida. É assim que eu acredito. E é assim que a Bíblia estabelece. Agora, se você vai fazer isso, se você acredita nisso, já é outro problema, né? Aí já não é mais problema meu. Estou dizendo aquilo que está na Bíblia, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Senhor determinou, né? Se vai dar certo ou não, se é bom ou não para você, já não é mais problema meu, né? Porque a responsabilidade de optar pela verdade ou pela mentira não é minha, é sua. Você escolhe o caminho que você quer viver. Você escolhe o caminho que você quer andar. Deus, ele não interfere nem no caminho do pecador. Ele não interfere. Salmo primeiro vai dizer, né? Não se detém no caminho dos pecadores. Nem Deus detém o pecador. Você quer pecar, vai pecar. Só que, né? A gente vive sob uma lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Colher, plantar é opcional. Colher não tem opção, não. Você tem que colher. Então, eu escolhi colher o que é certo, porque meu casamento nunca foi bom. Meu casamento foi todo errado. Fiz todo errado. Quebrei todo quanto é tipo de princípio que existia. Não me casei com um homem divorciado. Não era divorciado. Eu casei com um homem solteiro. Eu era solteira. Mas a gente fez tudo errado. Não colocamos o Senhor na nossa aliança, não fomos atrás dos princípios de Deus para nossa vida, então deu tudo errado, tudo errado. Isso é motivo para eu me casar de novo? Não, é motivo para eu buscar a Deus, para que Deus possa fazer um milagre. Ou Deus recolhe ele, ou Deus recolhe a mim, ou então eu vou permanecer na vontade de Deus, porque eu não tenho mais paciência para viver em erro. Eu não quero viver mais em erro. Já fui destruída demais para depois, no final dos 45 minutos, andar no pecado e acabar com o resto. Não. Então, é isso que eu queria te dizer, né?
para você saber, não precisa passar esse áudio para aquela pessoa que não acredita, aquela pessoa que já endureceu o coração, aquela pessoa que não quer saber o que que Deus pensa, o que que a Bíblia fala, que está indo por... Não, esse áudio não é para isso. Esse áudio é para você que quer saber a verdade, entende? Então, que você fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe muito no seu dia.